Olá, tudo bem? Chegamos à segunda fase, não é? Pois é. Bom, então vamos começar conversando um pouquinho no seguinte sentido. Vamos comparar essa prova com a prova de 2017. Mais fácil? Não. Mais difícil? Não. Mesmo nível, tá? Vamos inverter a prova, vamos começar com um comentário invertido aqui para a gente poder, né? Eu vou explicar para você por que ela não foi mais difícil nem mais fácil, ela manteve o mesmo nível. Tema de redação, proposta de redação, a gente poderia sintetizar, a partir de uma coletânea lá, se devem existir limites para a arte. O tema não tem nada de surpreendente. Qualquer um medianamente bem informado viu toda a polêmica envolvendo o Care Museum, a questão se havia pedofilia, se não havia, se havia zoofilia, se não havia, né? Então, o tema em si não tem nada de surpreendente. Talvez a gente pudesse pensar numa pequena surpresa de um tema desse dentro da FUVEST, né? Porque a FUVEST não é muito dessas efemérides, essas coisas assim muito atuais. Embora, na história recente da FUVEST, a FUVEST já tenha se metido em algumas polêmicas ou alguns temas polêmicos, como a gente pode lembrar há pouco tempo a questão da catracalização, por exemplo, da camarotização, né? Só para dar dois exemplos. Bom, mas esse tema é um tema perigoso. Por que ele é um tema perigoso? Porque ele pode cair para uma questão muito passional. E a passionalidade aqui, um extremo, um exagero, se você quiser, um posicionamento muito radical, ou a favor dos limites da arte, ou contra qualquer tipo de limite da arte, ele pode ser muito perigoso, porque vai ficar muito difícil sustentar uma argumentação de forma coerente, com posições muito radicais e muito passionais, muito pessoais. Então, um bom tema, embora perigoso. Vai valer aqui a capacidade de argumentação e não exatamente a posição que se tomou para cá ou para lá, tá? Mantendo a minha ideia então de seguir a prova invertida, as 4 questões de literatura. As 4 questões de literatura nessa segunda fase foram cobradas as obras Iracema, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Claro Enigma e o Mayombe. Nada de surpreendente, embora as questões de literatura sejam questões muito boas, questões muito bem elaboradas, né? A questão do trabalho lá no Memórias Póstumas, que não é surpresa, já aconteceu há pouco tempo na história da própria FUVEST, com o Quincas Borba, com o próprio Brás Cubas, e esse ano escolheram a Dona Plácida para essa discussão sobre o posicionamento do Brás Cubas em relação ao trabalho, né? No Iracema, aquela relação da metafórica, alegórica, de toda a colonização descrita na relação do Martim com a Iracema. No Claro Enigma, a máquina do mundo, talvez um dos pontos centrais, né, encontrar-se com a máquina do mundo, com o conhecimento, né, e o questionamento do que esse conhecimento traz dentro do Claro Enigma, portanto nada muito surpreendente. E do Mayombe, a questão política do Mayombe, a construção de uma identidade nacional, a construção de uma nação, né, de uma identidade. Porém, essas questões supunham e partiam de um conhecimento bastante denso das obras. Então não foram questões triviais, elas abordaram temas relativamente bastante discutidos, bastante comuns, mas, né, por exemplo, na questão da Dona Plácida, eu tinha que saber quem era a Dona Plácida dentro do contexto do livro, né, e implicar isso dentro do contexto do livro. Na questão da Iracema, a dificuldade da Iracema em amamentar o Moacir, metaforizada na relação com as árvores ali, enfim, né? Portanto, questões que mantiveram o nível da FUVEST de cobrar obras, cobrar conhecimento, entendimento e leitura das obras, né? A ideia da leitura obrigatória mesmo. As 6 primeiras questões, partindo de texto, a primeira delas, uma relação entre um texto verbal e um texto não verbal, nenhuma grande surpresa, com bastante gramática, mas aquela gramática que a gente chama de gramática aplicada, partindo do pressuposto de que o conhecimento gramatical ele está feito, ele existe, então vamos aplicar esse conhecimento, né? Então há uma colocação pronominal, uma questão do modo verbal, uma transposição de voz, né? De sair para ir para uma primeira pessoa do plural, por exemplo, né?
questões de semântica, questões de texto, questões de uso de termos dentro de um mesmo texto, do diminutivo e as relações, se elas são as mesmas, se elas não são as mesmas, né? Então, assim, uma prova muito bem feita, uma prova com questões muito claras, questões muito precisas, sem margem para dúvida nas questões, e que certamente vai avaliar um bom conhecimento e um bom domínio da língua e da literatura portuguesa. Tá ok? Grande abraço para você então. Tchau.